Olá, estreia hoje o primeiro podcast de cultura aqui do Sind Bancários, diretamente do Estúdio Hall Cultura em Movimento. Eu sou a Fernanda Hartmann e junto com a Amanda Azul que a gente vai conduzir esse programa para vocês. A cada episódio a gente vai contar com convidados diferentes para falar sobre tudo que envolve arte e cultura. Vai rolar também muita agenda cultural, dica de eventos, lançamentos, críticas e muito mais. E também a participação de bancários e bancárias que, além de trabalhar nos bancos, também fazem arte. Mas isso tudo a gente vai explicar no decorrer desse programa. Então aproveita, já te inscreve no canal, dá o joinha, comenta e compartilha esse programa assim que ele for ao ar. Para dar o pontapé inicial, então, a gente convida para dividir a mesa o presidente do Sind Bancários, Luciano Fetzner, e a diretora de Cultura e Sustentabilidade do sindicato, Ana Guimarães. Tudo bem com vocês? Tudo sincronizado ainda. Então, vou começar a pergunta para o Luciano, que é o presidente aqui do sindicato. E Ana, se sentir à vontade também pode interferir, né? Pode responder junto aí com o Luciano. Mas a gente queria saber qual vocês acham que é a importância de um podcast de cultura dentro aqui da entidade. Por onde começar a responder essa pergunta, né? Aqui, primeiramente, olá para todos e todas que estiverem assistindo aí. Um prazer estar aqui inaugurando mais esse produto, né? Mais esse programa do nosso Estúdio Hall. E falar de cultura é falar dos sindicatos bancários. A Casa dos Bancários é o projeto dela, desde a sua concepção, há décadas atrás, é de não só ser um sindicato, mas também ser um centro cultural. Já foi ponto de cultura, conta com cinema, conta com biblioteca, conta com espaços de arte, já contou, vai contar de novo, com muita coisa a respeito da cultura. Então, assim como temos uma diretoria de cultura no organograma da entidade, ter um programa de cultura aqui já estava demorando para acontecer. Então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da ocasião que for ao ar, né? Brincadeirinha. Bom, o que é a cultura para as pessoas? É o tempero da vida, né? É aquela coisa que as pessoas dizem, não, mas ninguém dá bola para a cultura. Não, a cultura está em tudo, né? A cultura está no pedreiro que amassa o seu cimento ouvindo um radinho de pilha. Está na dona de casa que está ali preparando o seu almoço e assistindo um programa de variedades na TV, né? Está na galera que dá um rolezinho e vai ouvir um pagode do Pegado. E é isso aí, é carnaval e esse é o nosso tempero, né? E que triste seria a vida sem essas coisas, né? Sem arte, sem música, sem cultura, sem cinema, sem Netflix, que, né, querendo ou não, é cinema. Netflix salvou vidas durante a pandemia. Se não fosse por ela... E o YouTube também, né? Fundamentais. Mas assim, por que a gente precisa ter um programa? Não vou dizer que a gente quer. A gente quer, mas a gente precisa. Porque o Sind Bancários ele é muito plural. A gente tem muitas atividades, muitos projetos, muitas coisas em que a gente se engaja dentro da cultura. A gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem um cinema maravilhoso com uma programação especial que a Bia Barcelos constrói para nós, de filmes latino-americanos que só passam aqui a um preço bem popular, né? E ainda com desconto para bancário, para categorias que tem sindicato cotista, justamente porque a nossa ideia, o nosso projeto é levar o cinema, é levar a cultura. Nós temos uma biblioteca maravilhosa, que a Fran cuida com o maior carinho, 9.000 livros. Então, tudo isso a gente faz. E como diz, né, a máxima do galinheiro, não adianta botar ovo, tem que cacarejar, né? Então, a gente está aqui, né, para cacarejar todos esses ovos e não só das coisas que a gente faz, mas também ser um canal de divulgação do que os bancários estão fazendo, né? Agora, inclusive, a gente está com um projeto maravilhoso de transformar os nossos espaços públicos em espaços de arte, de exposição. Temos a Daniela Oliveira maravilhosa que está fazendo isso para nós. E a nossa ideia é justamente isso, que quando o bancário vem aqui, não venha só pela luta, não venha só para conversar, para resolver um problema, para ir no departamento da saúde e no jurídico, mas também usufruir desse espaço, né? Ver uma exposição, ver um filme, pegar um livro. É para isso que a gente quer, é aproximar com uma coisa muito bacana, que é a cultura, os bancários da nossa entidade. Falei demais aí. Não, passando ótimo. Adiante.
E tem, além disso, né, Ana, dos espaços, assim, tem também algumas iniciativas que o sindicato apoia, né? Tem iniciativas históricas aqui da cidade, o bloco do Areal da Baronesa, enfim, tem um projeto próprio do sindicato, né, Música no Teatro. Tu pode nos contar um pouquinho sobre esses outros projetos? Então, né, vou começar pelo Areal da Baronesa, né? O Areal da Baronesa é um quilombo que tem uma história muito bonita, porque ele é um dos 6 berços do samba do Brasil. E foi uma área onde era ali as margens, que eram as margens do Arroio Dilúvio, que acabou sendo canalizado em linha reta, mas ele, como diz o outro, corcoviava do morro até aqui embaixo, e ali era uma zona de alagadiço. Então, era um espaço precário, né, onde efetivamente morava o pessoal mais humilde, o trabalhador mais humilde. E aí, quando eles fizeram eles construíram, eles aprimoraram aquela área do Menino Deus, começou a gentrificação. E eles pegaram parte do pessoal que morava ali no areal e jogaram para a Restinga, que foi o primeiro núcleo ali de habitacional da Restinga, foi o pessoal que veio egresso do Areal da Baronesa. E esse berço do samba ali, eles cultuam com muito, muito, muito carinho, né? Eles têm o projeto Areal do Futuro, em que eles dão oficinas gratuitas de percussão para quem quiser. Tem gente da terceira idade, tem uma juventude, tem as crianças da comunidade que também fazem oficina ali. E tem um trabalho maravilhoso. O Bloco sai, o Bloco faz apresentações. Participou agora, há pouco, do nosso 1º de maio. Assim, fechou com chave de ouro o nosso 1º de maio. Estiveram no nosso festival também, né? Do Sindibancários, fechando. Isso, exatamente, aniversário do sindicato. E, então, nós temos muito orgulho em dar o patrocínio na nossa camiseta, né? Dias saiu ali na RBS o Marcelo D2 visitando ali e com a camiseta ali no ombro, e naquela camiseta está o logo do sindicato, porque o patrocínio que a gente faz é disso. Então, onde vai o Areal da Baronesa, eles levam os sindibancários no peito, ou nas costas, não tenho certeza onde está o logo. Não, e o Areal é um exemplo de tanto que a gente pode dar em relação ao samba, né? A cultura do samba. Estúdio Hall. Vicente Hall foi uma das figuras mais conhecidas da nossa cidade na cultura, tanto enquanto bancário, dirigente sindical, mas também enquanto Rei Momo, inclusive, que foi, e um participante assíduo da cena cultural da cidade. E, cara, o sindicato, ele tem que ser um reflexo do que é a categoria profissional. E nos bancários, pro lado que tu olha, tu vê alguém envolvido com a cultura. Então não tem como... Isso não está vivo aqui dentro das atividades, dos produtos de comunicação ou dos projetos que os sindicatos bancários toca. Já tocou no passado, toca hoje e tem para planejar pelo futuro. Tá na essência da categoria bancária essa proximidade com a cultura e com a arte. E falando nisso, tem um dos quadros do nosso programa que se chama Fazendo Arte, que a ideia é convidar, né, os bancários para mostrar o que eles fazem, né, fora do trabalho bancário, assim. E aí a gente sabe que vocês dois também têm uma proximidade, né, na vida pessoal com a cultura, assim. A Ana, acho que toca percussão, né? Toca em alguns blocos. O Luciano também faz malabares. O que vocês acham, assim? Por que a cultura tem essa importância para os bancários também, né? Às vezes funcionando até como uma válvula de escape, né? Do dia a dia, trabalho, assim, do estresse. Sim, tem gente que faz terapia, eu toco surdo. Às vezes com mais vontade. Eu faço circo, mas, cara, isso é uma discussão que a gente pode politizar ela, se quiser. E deve politizar, porque é uma questão, relação capital-trabalho, é o assunto que a gente mais trata aqui no movimento sindical. Se fala muito em trabalhar com o que se gosta, trabalhar com o que lhe faz feliz, mas na prática, o jeito que a sociedade se organiza e que o sistema funciona, dificilmente as pessoas estão nesse lugar de trabalhar com aquilo que lhe faz feliz. O trabalho é o meio de sustentação. Tá. Talvez tu ache alguém que lá no ensino fundamental dizia que queria ser bancário quando crescer, mas eu acho meio difícil. Não está lá dentro daquele imaginário do astronauta, do bombeiro, do policial, do médico, do advogado, do engenheiro. As pessoas estão bancárias, geralmente, porque é o que a vida as levou a fazer. Bom, um bom vendedor, a pessoa gosta de vender, beleza, vai virar bancário. Agora, geralmente tu vai encontrar, e não é só na nossa profissão, tá? Na maioria das profissões, tu vai encontrar aquele gostar
em alguma coisa que aponta para o lado da arte. Então, a esmagadora maioria dos colegas bancários que eu conheço tem alguma coisa artística que faz no seu tempo livre, no seu tempo de lazer, ou até como segunda profissão, para além de bancário. Isso está espalhado por tudo. Eu sou envolvido com circo desde novinho. Faço malabarismo, faço tudo quanto é coisa de circo. Teria fugido com o circo se não tivesse virado bancário. Mas estou aqui, na profissão, estando bancário, e a arte faz parte da minha vida, faz parte da galera. Por isso que eu acho muito importante a gente ter isso, de trazer a bancária para falar dos seus fazeres artísticos aqui nesse espaço de cultura do sindicato. Eu queria dizer que eu sou bancária, mas na verdade eu sou TI e eu amo a minha profissão. Adoro, adoro, adoro. Porque eu acho assim, que a gente tem que ter uma vida mais plena, sabe? Essa coisa assim, o que tu faz? Todo dia eu vou lá para o trabalho. Não, faço outras coisas, entendeu? Vai tocar um instrumento, vai fazer circo, vai escrever um livro, entendeu? Vai jogar conversa fora, entra para uma entidade ambiental e vai lutar pela defesa dos parques. Façam outras coisas, porque, na verdade, o ser humano é muito complexo e nós temos vários pontos e situações que nos tragam satisfações. E se a gente pega toda a nossa energia e condensa só do trabalho, é muito frustrante, é muito desgastante. Então, eu acho que a gente tem que se pluralizar. Mas eu gostaria de falar do Música no Teatro, que eu acho que ficou faltando, né? O Música no Teatro é uma história muito bacana, assim, porque a pandemia caiu em cima das nossas vidas e nós todos fomos encarcerados nas nossas casas, né? E a gente, né, percebeu, né, que a gente tinha aqui dentro do sindicato oficina de dança, oficina de teatro, e sem poder fazer essas oficinas de forma presencial. A solução que a gente encontrou é que os nossos oficineiros gravassem vídeos e a gente usasse o nosso canal do YouTube para que as pessoas pudessem manter o vínculo com aquela atividade, né? A outra atividade que todos os bancários amam é um happy hour com música ao vivo. Todo bancário gosta. Ou pelo menos gosta. E quem não gosta, né? De um happy hour com música ao vivo também. Então, e aí o que acontece? Fechou tudo, acabou o nosso happy hour. Então, surgiu aí na minha ideia que a gente poderia, de alguma forma, fazer com que essa necessidade que as pessoas de ouvir uma musiquinha ao vivo pudesse trazer para o mundo presencial, para o mundo virtual, de uma forma que não onerasse muito a gente, mas também que a gente pudesse pulverizar um recurso sobre várias coisas, várias pessoas, né? Que os artistas realmente ficou muito complicado para eles. Então a gente fez o projeto Isolamento Saudável, em que a gente dava um apoio para um artista fazer uma live musical na sua casa, no seu canal, e a gente faria só a divulgação, deixando claro que o artista podia pedir dinheiro, passar Pix, pegar outros apoios e fazer com que... E a gente divulgava, oferecendo para os bancários, olha, tu está aí em casa, vai lá nesse canal, a gente apontava lá que vai ter uma live de música ao vivo. E deu super certo, deu super certo. Uma das lives, assim, que aí a gente começou a monitorar para ver se, olha, está acontecendo, né? Enfim, é o dinheiro da categoria, a gente tem que ver se aquilo realmente está acontecendo, né? E aí teve a live da Mariette Fialho, que em 2 dias chegou a 7.000 visualizações. Entendeu? No momento que a gente está na internet disputando conteúdo com todo mundo produzindo e nós disputando, aquilo foi um marco. E a gente começou fazendo uma vez por semana, passamos para 2 vezes por semana, sempre com um nível altíssimo. Entendeu? Eu acompanhava, via os bancários ali interagindo, porque alguns abriam um canal de chat, tudo maravilhoso. Bom, acabou a pandemia, encerramos o projeto. E aí, como que a gente mantém essa ideia de apoio aos artistas? Aí a gente tem um convênio muito bacana com o Teatro de Arena, porque infelizmente... Há anos já, né? Há anos, porque infelizmente esses governos que não respeitam a cultura deixaram os teatros à míngua. Né? E o Teatro de Arena ficou à míngua. Eles não tinham como manter o teatro, porque efetivamente o governo só pagava os salários. Então, lâmpada, um papel higiênico, entendeu? Algum conserto, alguma fiação que teria que ter.
não tinha verba, o que inviabiliza um teatro, né? Porque tu tem que receber as pessoas, tu tem que ter um mínimo de estrutura. E aí a gente fez essa parceria com eles. Então a gente aproveitou essa parceria e passamos a fazer shows ali. No Teatro de Arena, com a parceria maravilhosa da Silvia Duarte, né? Infelizmente, a gente não tem uma produtora aqui, então a gente se vale de produtores para fazer esse evento. E esse projeto está dando muito certo, a gente está fazendo 2 vezes por mês, a gente dá o apoio, divulga, é lá no teatro. E um dos últimos, acho que foi o último, que foi com a Jessie Jazz, que eu fui assistir, eu fiquei muito emocionada, porque ela é uma pessoa jovem, extremamente talentosa, toca muito bem, músicas autorais, uma voz maravilhosa, e ela disse que ela estava muito emocionada, porque pela primeira vez na vida ela estava tocando num teatro. Então isso é uma coisa assim, ó, que aquece o coração. E aquela apresentação dela, assim, bombou na mídia, entendeu? Saiu na 0 Hora, saiu no Correio do Povo, saiu no Jornal do Comércio e ainda fizeram uma entrevista com ela na TV Cultura. Então isso mostra o quanto essas coisas são importantes, entendeu? Da gente fomentar, porque para nós, claro, a gente não tem horrores de dinheiro para sair distribuindo, mas a gente tem a oportunidade de botar um pequeno recurso e incidir em coisas que façam acontecer a cultura, coisas que aproximam. E o teatro, e o música no teatro é um ingresso baratíssimo. Para a bancária é R$10. Imagina um show a R$10. As pessoas estão pagando 200, 500 pila para ir no Araújo Viana. Terceirizado, né? Não, e tu me falando do música no teatro, me lembra de um projeto que até pouco tempo atrás acontecia aqui, e em algum momento é bem provável que a gente retome, que é o Festival de Música dos Bancários, em que tivemos a oportunidade de conhecer vários talentos musicais dentro da categoria. Bandas, duplas, cantores solo. Tem muito bancário que é músico, inclusive, né, nesses processos. Sim, não, e todas. Tem bancário aqui, pagodeiro, né? Tem bancário que toca rock and roll, tem bancário que é intérprete, que trabalha autoral. Tem uma cantora maravilhosa aqui na minha frente, a Fernanda também. Não sou bancária, mas ela não é bancária. É que para nós aqui a cultura, né? A cultura para nós é para os bancários e para os funcionários também, porque a gente entende que a cultura ela é importante para todo mundo, né? E é importante também, né? Tu falou de voltar, né, com a ideia da música no teatro para os bancários terem, né? E eu acho muito importante isso da gente reforçar o hábito de apoiar a cultura, né? Que é uma coisa que poucas entidades fazem, poucos lugares, poucas empresas, então não vou nem dizer, né? Mas essa coisa de ter o hábito de apoiar a cultura é muito importante, principalmente para quem trabalha com cultura, né? Porque no Brasil ainda muito desvalorizado, né? E isso faz parte da cultura dos sindibancários há muitos anos. Na minha sala, por exemplo, tem um cartaz atrás da minha mesa, assim, que é um show que o sindicato patrocinou do João Bosco, que o valor do ingresso está em cruzeiros novos. Aí vocês imaginam quanto moderno é, né? E era uma prática comum. Então, a cultura e bancários, tudo a ver, assim, tudo a ver. E tem também toda a história do Cine Bancários, né, que completa agora em outubro 15 anos de vida, o sindicato fez 90, então dá para ver que a entidade preza, né, por isso, assim. Não, esses dias a gente conversava com um dos colegas que inclusive ajudou a idealizar esse cinema, o Casanova, e ele contando... Ele vai estar aí logo mais. Exatamente. E ele contando para nós um pouco a história da ousadia que foi esse projeto do cinema aqui na Casa dos Bancários. Porque esse prédio, ele era um prédio antigo que foi totalmente reformado e o cinema, ele foi feito uma caixa voadora para ter isolamento sonoro, tem molas, tem todo um sistema que na época era a última geração tecnológica para viabilizar um cinema com todo o som maravilhoso, vídeo, conforto, tudo que um cinema precisa entregar dentro de um prédio comercial, que tem no andar de cima tem pessoas trabalhando ali e precisa de silêncio para atender, tudo tranquilo. E funciona. É maravilhoso. Para quem não conhece o cinema dos sindicatos bancários, está perdendo seu tempo. É um baita no cinema, um dos melhores cinemas que se tem aqui em Porto Alegre. E preços convidativos e uma programação diferenciada, né? Eu acho que a gente tem que fazer bastante propaganda do nosso cinema, porque ele é um orgulho da categoria bancária.
Sim, nós temos sessão às 3 da tarde para o pessoal que não gosta de sair de noite, tem às 5 da tarde e tem às 19. Eventualmente altera um pouquinho, porque às vezes o filme tem uma duração maior. Mas basicamente esses horários, venham conhecer o nosso cinema, que com certeza vai ter um filme maravilhoso aí para vocês verem. Dando um exemplo assim de coisas importantes que já teve quando lançaram o Aquários, a gente lançou aqui. Foi um filme que tinha fila na porta todos os dias para assistir o filme. E é muito acessível, né, o valor dos cine bancários. Para Muito Porto acessível. Alegre é ridículo de tão barato. E nas quintas tem meia entrada para todo mundo, né? Não só para bancários. bancários, nem só para Sim. crianças. A meia entrada é R$6, a inteira é R$12. Lembrando que R$6 paga o bancário, o pessoal o trabalhador que é de sindicato cutista também paga R$6, os estudantes, os idosos R$6 também. Mas eu mesmo, quando vou, eu pago 12, porque eu acho que tem que valorizar o nosso cinema, porque eu acho Vale que a pena. é muito importante a nossa sala. Bom, logo mais a gente vai ter um quadro, né, com a Bia Barcelos falando sobre os cine bancários. Mas a gente está chegando no fim já da entrevista. Mas antes de terminar, queria perguntar para cada um de vocês uma dica de obra, de livro, de música, qualquer coisa aí para a gente compartilhar. Compartilhar com o espectador. E aí? Difícil. É difícil, né? Pode ser mais. Pode ser mais. Então, livros, pode ser? Pode. Esses dias eu estava organizando a minha estante de livros lá em casa e eu coloquei em destaque 3 obras que eu acho que dão um apanhado legal. Eu tenho lá O Príncipe de Maquiavel, obra importantíssima do ponto de vista da filosofia, da política, para entender o ser humano enquanto sociedade. Eu colocaria aqui também como dica Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, um livro da Marilena Chauí, para quem quer entender o Brasil, o brasileiro, como é que funciona a cabeça dessa nossa gente daqui. E faleceu essa semana aí o meu autor favorito, talvez, o Milan Kundera, Milan Kundera, depende de onde que está sendo falado o nome, mas A Insustentável Leveza do Ser talvez tenha sido o melhor livro que eu já li na minha vida. Ele resume tudo da vida, na minha opinião. Tem 3 dicas aí, eu não consigo pensar em uma, teria 50 mil aqui, mas essas 3 me marcam bastante. Bom, livros, né? O meu favorito é Gabriel Garcia Marques, né? Meu escritor favorito, né? Amor dos Tempos do Cólera, Viver para Contar, o Veneno da Madrugada, que é um livro sobre fake news, vocês imaginem isso, no tempo que elas eram propagadas em papel, que é extremamente interessante. 100 Anos de Solidão, que é um livro que, assim, é aqueles livros que tu não mata a vontade de ler. Ele é gigantesco, tem 500 páginas e termina e tu fica com vontade de ler mais um pouco, porque é assim, é eletrizante. Mas a minha dica mesmo vai ser a exposição do Raposo, que nós teremos daqui a uns dias. Ainda não tem uma data exata, porque a gente ainda está nos ajustes finos, mas acho que vai ser uma coisa muito bacana, né? Porque além dessa casa maravilhosa, nós vamos também ter obras maravilhosas assim, no nosso entorno. É isso. E de filme, alguma coisa? Os últimos filmes, séries, pode ser também. Tem um que a gente recomenda. O Menu. Não é? Verdade! O filme Menu é maravilhoso. Menu? O Menu. É desse ano passado, eu acho. Com a É bem atriz atual. do Gambito da Rainha. Maravilhoso. O Menu, recomendadíssimo, verdade. Em algum streaming, alguma coisa assim? Tá na Netflix. Netflix? Bom, um filme que eu vi recentemente foi, eu não sei, mas daqui a pouco já está nos streamings, que é o da Beth Carvalho, que é um filme assim, teve aqui, teve no Cine Bancário. Sim, eu assisti aqui. Que é um filme assim, para quem gosta de música brasileira, para quem quer entender tudo que aconteceu, porque a Beth Carvalho nasce na Bossa Nova e ela faz e ela vai permeando por todo o MPB, e daqui a pouco ela cai no samba, daqui a pouco ela está no pagode, e daqui a pouco ela faz essa carreira incrível. E o mais incrível é que todos os grandes nomes da música brasileira, no samba e pagode, passaram pela voz dela. Entendeu? Literalmente passaram pela voz dela. Eu lembrei de um livro também que
que eu li, que fala da Beth Carvalho, que chama O Balanço da Bossa. Ele é um livrinho, assim, em pocket, muito bom, que conta também toda a história da Bossa Nova. Tem um passado de Bossa Nova aí. Mas, gente, já que vocês falaram que estão encaminhando para o final, posso quebrar o protocolo e fazer eu uma pergunta? Pois não. Vocês duas, Fernanda e Amanda, que são artistas também, cada uma da sua área, e estão aqui nesse desafio. Qual a expectativa para o programa de cultura, Cultura em Movimento? Eu acho que a expectativa é justamente fomentar mais a cultura, trazer a cultura para a casa do bancário, né? E dar esse acesso à informação de eventos, de coisas que estão acontecendo na cidade, principalmente de Porto Alegre, mas eu acho que de todo o estado também, né? Que a gente ficar sabendo, a gente vai passar para a galera. E não deixar a arte morrer, né? Deixar isso em evidência sempre que possível. Por enquanto quinzenal, mas quem sabe um dia semanal. E acho que é importante também a gente mostrar o envolvimento do sindicato, assim, como uma entidade tão importante, né, com 90 anos de história, que a importância da cultura para o sindicato, né, e também trazer os bancários e bancárias aqui, né, para poder falar de cultura, mostrar seu trabalho, enfim, e outros artistas que estão aí se movimentando na cena. Porque qual a importância da cultura para a sociedade, né? Nos ajuda em diversos âmbitos assim da nossa vida. Então acho que trazer isso para dentro de um sindicato, né, que é político, para falar com os bancários, que são trabalhadores, é muito importante. E acho que é essa a expectativa, assim. E como diria Emma Goldman, né? Se eu não puder dançar, não é a minha revolução. Exato. Eu acho que enquanto militantes sociais, enquanto entidade de classe, de luta de classe, que é um sindicato de trabalhadores, isso tem que estar no nosso horizonte sempre. Senão fica chato, né? Nossa, que chato ficar só falando de política. Não, tem que ter alegria, tem que ter Imagina cultura. A vida sem, né? Sem. Não, inclusive nisso daí, né, eu tive o prazer e a alegria de organizar o 1º de maio da CUT, em que foi feito literalmente isso. Começa com arte, fala no meio, arte, fala no meio, dá uma arte. descontraída, né? Fica mais fluido. Porque aí, assim, ó, as pessoas querem ouvir, entendeu? Elas querem ouvir, elas querem ouvir a mensagem das pessoas, elas querem ouvir o que a pessoa... Elas param para ouvir o que a pessoa está vendo ali. Mas se elas souberem que depois vai ter uma música depois, isso já dá o... Como é que a gente... Já dá o tempero de ser um rolê legal, já tem a coisa... Ah, mas tu vai lá só ouvir isso. Não, eu vou lá ouvir música, eu vou lá encontrar pessoas. E eu vou dizer assim, ó, que a cultura é política, a arte é política, o artista é um resistente, entendeu? Porque uma coisa que o Luciano falou é muito importante. No Brasil é muito difícil viver de arte. Isso é fato. Entendeu? Porque as pessoas não entendem que o cara, para sentar ali na nossa frente com um violãozinho, com um banquinho, um microfonezinho, ele passou horas e horas da sua vida desenvolvendo a sua arte em tocar um instrumento, desenvolvendo um repertório, tirando um repertório para apresentar ali. Então, aquela hora que ele está nos oferecendo é um resultado de muitas e muitas horas de muito trabalho duro até chegar ali. Porque aquela coisa, né? Parece que a cigarra trabalha muito duro para poder cantar. E estuda pra caramba, né? Estuda músico muito. Bom é nerd. Eu sempre falo pros meus amigos que são tudo nerd, porque para ser bom assim... Tem que se puxar, né? Bom, gente, então quero agradecer vocês por estarem aqui hoje conosco, estreando esse programa. E a gente vai chamar o quadro com a Bia Barcelos, do cinema aqui, para falar da agenda cultural. Para esse primeiro programa de cultura do nosso Estúdio Hall, a gente não pode deixar de falar do nosso querido Cine Bancários, que completa 15 anos agora em 2023. Para isso, a gente convidou a Bia Barcelos, que é a programadora aqui da sala, e ela vai nos contar um pouquinho da história desse cinema. Bia. Pois então, o Cine Bancários é um projeto super querido do Sindicato dos Bancários. É um projeto cultural que se consolidou nesses 15 anos em Porto Alegre, não só para os bancários, mas para toda a comunidade. É uma sala que começou pequenininha em suas pretensões, mas hoje se consolidou e, enfim, nós somos conhecidos fora, Rio, São Paulo. É uma sala voltada quase que exclusivamente, se não exclusivamente, prioritariamente, para o cinema nacional, para o cinema autoral nacional, cinema independente, cinema latino-americano,
Aqui vocês podem ver filmes que, enfim, não veriam, ou vindo com mais raridade, nas salas comerciais de cinema. Nós trazemos filmes do Brasil inteiro, filmes do Nordeste, Norte, centro do país e do Sul também, né? A nossa preocupação é mostrar a cara do Brasil, né? Mostrar a diversidade em todos os sentidos, né? Desde da linguagem até, enfim, o pensamento, tudo. A gente quer que todo mundo se veja na nossa tela. E a gente busca assim, trabalhar principalmente com filmes, com novíssimo cinema brasileiro, com filmes que estão estreando. A gente não trabalha com repescagem, com filmes que já foram exibidos. A gente quer trabalhar com o novo. Então, enfim, se você acompanha a nossa programação, você vai saber o que está sendo feito em Pernambuco agora, o que está sendo feito em Belo Horizonte, em Goiás, em Tocantins, aqui em Porto Alegre, né? E a gente passou, assim, filmes, por exemplo, agora, em julho, o grande destaque foi o último filme do Bressani, o Capitu e o Capítulo, né? Incrível. Agora, em agosto, a gente vai ter o filme do Kleber Mendonça, o Retratos Fantasmas, que foi super falado em Cannes, né? Esse filme é aguardadíssimo. Depois, em setembro, a gente tem o Elise Tom, Tinha Que Ser Você, também, que é um filme que tem muita expectativa. E em outubro, quando a gente completa, dia 14 de outubro, a gente completa 15 anos de vida, a gente veja um baile de 15 anos, a gente vai estrear o filme da Gal, Meu Nome é Gal. E esse, sim, nem precisa falar, né? A expectativa é gigantesca. Então, é isso. Além de tudo, tem ingressos super acessíveis, né, Bia? Como é que vocês têm até uma promoção agora nas quintas-feiras? Conta como é que... Sim, o ingresso é o ingresso mais acessível da cidade, com certeza. A sala funciona de terça a domingo, né? E todos os dias tem o mesmo valor. O ingresso é R$12, já está há anos isso, não foi reajustado. E a meia é R$6. Quintas-feiras é meia entrada para todo mundo, e é um dia nobre, porque é o dia que estreiam os filmes. Então, a ideia é justamente trazer, enfim, possibilitar que as pessoas venham à sala de cinema, voltem a frequentar salas escuras, a entrar dentro do filme, a sair da sua poltrona, a fugir do streaming. Não fugir, porque hoje é impossível fugir, mas, enfim, que saibam que isso aqui, uma sala de cinema, é uma experiência diferente, que não morreu e que precisa do público para que não morra. E para conferir a programação, tem o blog do Cine Bancários, o Instagram e o Twitter também. Além do cinema, Porto Alegre tem muitas outras coisas bacanas rolando. Dentro do projeto Música no Teatro, aqui, iniciativa aqui do Cine Bancários, tem o show das Negras em Canto com o grupo Puro Samba, no dia 27 de julho, às 8 horas, no Teatro de Arena. Os ingressos custam R$20 e tem meia entrada para bancários e bancárias. Além disso, o músico Ian Ramil lança seu novo trabalho, Tetem, no dia 3 de agosto, no Teatro São Pedro. Para quem gosta de teatro e dança, estreia o espetáculo Chamas, com histórias de mulheres, no Meme Espaço Cultural, dia 5 de agosto, às 8 horas. E por fim, mas não menos importante, foi divulgada a programação do Unimúsica 2023. O festival de música que acontece no Salão de Atos da URGS esse ano vai homenagear o universo das escolas de samba. Então vai ter shows da Afro Sul, Odomodê, Imperadores do Samba, Bambas da Urgia e a Velha Guarda da Mangueira. Os ingressos são gratuitos mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Voltando para o cinema, fiquem agora com o quadro Conversa de Casa com o crítico de cinema Paulo Casanova. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Daisson Gregório Casanova. É o nome do tamanho de uma prova de redação, então todo mundo me conhece por Casanova. Eu sou bancário da Caixa Econômica Federal já há 34 anos e esse é o bico que me paga os boletos. Na verdade, eu sou pesquisador, crítico de cinema, associado do Clube de Cinema de Porto Alegre e atualmente é o presidente da gestão, que começou no ano passado, em 2022, e vai até 2024.
tem sido já uma aventura, algo muito interessante, ser pesquisador e crítico de cinema do jeito que eu escolhi ser. Não necessariamente com trabalho jornalístico, embora eu já tenha feito, inclusive, 8 anos de colaboração com a Rádio Guaíba, né, que findou lá por 2013, foi de 2005 a 2013, mas seguramente eu já escrevi alguma vez, e espero voltar a escrever no Bancário, o Conversa de Casa, que é um jeito mais informal, mais sem um peso muito institucional de dizer eu sou crítico de cinema, mas alguém que devotou grande parte da vida ao cinema, a entender como um filme influi as pessoas e é influenciado por pessoas, por filmes, por movimentos sociais, como um filme se integra na nossa civilização. E isso me dá muito prazer ao verificar os vários festivais que ocorrem em Porto Alegre, as mostras, notadamente o Fantaspoa, e ter essa vivência com as cinematecas, tanto a municipal como a estadual, a municipal ali centrada no Capitólio, a estadual centrada na Cinemateca Paulo Amorim, ali na Casa de Cultura Mário Quintana, mas também vendo que os bancários já desde muito tempo têm o seu próprio cinema, né? Os cinebancários, com a curadoria da Bia Barcelos, que é uma amiga já de muito tempo. Eu a conheço desde o tempo que ela era coordenadora de cinema e vídeo da Secretaria Municipal de Cultura no século passado, acredite, né? E que nós estamos trabalhando. A gente trabalha pelo cinema, a gente gosta de cinema, gosta da superprodução hollywoodiana até o filme político brasileiro que vem naquele cinema pequenininho, mais resistente. A gente aplaude a vinda agora de uma nova sala bem popular, que é ali o Vitória, ligada a um grupo que vai privilegiar exatamente valores populares, cópias sempre dubladas em português, que é uma proposta do cinema. E a gente vai disso até o filme mais hermético, até o documentário mais político, até o filme pastelão ou mesmo épico de ação, ou seja, a gente vai de Oppenheimer a Tom Cruise, de Tom Cruise a Barbie, de Barbie a Indiana Jones, e depois vai pegando todos os filmes Perdida, enfim, filmes franceses policiais como A Noite do Dia 12. O que importa é o cinema, né? A ideia mágica da sala de cinema, e a gente está tentando entender. Talvez esse seja um dos nortes do Conversa de Casa, é um tema que me interessa particularmente, como é o cinema e a sala de cinema e o espectador na sala de cinema num período pós-pandemia e com o surgimento dessa nova plataforma, meio de comunicação, que é o canal por streaming. Me parece que há lugar para tudo, assim que eu entendo o cinema, mas que e vai ser preciso de lado a lado, ou seja, dos distribuidores, exibidores, produtores de um lado e dos espectadores do outro, começar a haver uma espécie de diálogo cada vez mais claro e transparente sobre que tipo de filme e que tipo de momento justifica uma sala de cinema ou um canal de streaming e assim por diante. Quais são as combinações? Por que um filme deve ser visto no streaming ou pode ser visto no streaming, ou é melhor ser visto numa sala IMAX ou uma sala convencional de cinema? Tudo isso é algo que merece ser
debatido de maneira franca, não necessariamente demonizando um lado ou outro. A gente sabe que em grande parte da Europa, por exemplo, e dos Estados Unidos, filmes estrangeiros são dublados nas suas línguas nacionais. Grande parte porque a população sabe, a francesa sabe francês, mas não necessariamente sabe outra língua. E a enorme quantidade, isso a gente está vendo no Brasil também, de idosos. Para todo esse pessoal, para o idoso, para o analfabeto, para o nacionalista, por que não, a versão dublada de um filme parece ser uma escolha correta. Que tipo de dublagem? Eu gostaria de conversar também. É uma dublagem sem cuidado, rápida, barata, ou uma dublagem realizada por bons atores que adaptam a voz ao personagem? Acho que vocês já notaram qual é a minha tendência, né? O que eu estou elogiando. Mas eu quero deixar sempre isso em aberto, num debate franco, tranquilo, civilizado. Me parece que a cultura em geral, e no meu caso, o cinema em particular, o cinema e a cultura são caminhos de civilização, em que a gente começa a lidar de novo com a noção de nuance, de subtendido, de graduação e de ponderação. Todo mundo pode continuar tendo as suas próprias ideias, mas perceber que a polarização em cultura e mesmo na política não é sempre a melhor política. Enquanto que, mantendo as nossas ideias, mantendo princípios, pode haver a cada momento uma solução diferente. Daí a necessidade de sermos receptivos à diversidade, à ponderação, ao reconhecimento das várias nuances. Muitas vezes um filme é adequado para um momento e inadequado para outro. Todos os tipos de filme parecem ser muito interessantes. E aí vem uma noção com a qual eu quero concluir esse pequeno comentário, a noção de cinematografia. Uma cinematografia que seja madura, como a americana, como a europeia e como pretende ser a brasileira, que recomeçou lá em 1995 com Carlota Joaquina, a cinematografia ela tem que ser ampla. Ela tem que ter o filme popularesco. Veja, a gente teve uma história fantástica. Mazzaropi, Teixeirinha, Trapalhões, até o filme mais extremo em termos estéticos. Sganzella, por exemplo, me vem à mente. Documentários, curtas-metragens, animações, filmes políticos, comédias românticas, filmes de aventura, filmes de terror, por que não? Se você tiver todos esses filmes, você vai ter uma cinematografia madura. E o público vai estar bem atendido, quaisquer que seja o seu gosto no momento, o seu interesse no momento. Então, desde a informação mais concreta num documentário até a experimentação artística, a simples gargalhada ou aquele choro até mesmo compulsivo num grande drama, tudo isso tem lugar se tu tiver uma cinematografia madura. Então, eu convido a todos sempre para a gente conversar sobre cinema, falar um pouquinho de tudo e procurar ver se a gente consegue contribuir para atingir esse estágio de uma cinematografia madura para todos. Então, eu convido a todos a assistir o podcast Cultura em Movimento, comigo, Paulo Casanova, especificamente nessa coluna, A Conversa de Casa. Muito obrigado, pessoal. Oi, gente. Aqui é Camila Toledo. Eu sou bancária da Caixa e também faço arte. Eu sou cantora. Há mais ou menos uns 10 anos eu decidi seguir a carreira da música e isso me faz feliz todos os dias. Eu já fui cantora em projetos de rock, samba rock, reggae, música francesa, anos 80, bloco de carnaval, teatro, cantando o álbum Tropicália, entre outras coisas.
Eu acho que quando eu entrei na música, eu queria muito experimentar todas as possibilidades até encontrar aquela que ia ser a minha identidade. E encontrei. Na Black Music. Em 2014, eu me tornei vocalista da banda Mother Funk e fui vocalista da banda até 2019. A Mother Funk tem um repertório de funk, de soul, de disco, de pop, e foi maravilhoso todos esses 5 anos que eu passei à frente da banda, justamente porque conheci palcos e pessoas maravilhosas. Me apresentei em festivais, em casas noturnas, em teatros, em espaços particulares, festas de família, festivais de rua, toda forma de apresentação possível, e também um outro projeto mora no meu coração, que é Camila e a Ponte, um projeto que existe até hoje, que eu idealizei junto com meu amigo Fernando Spilari, pianista, em que nós começamos fazendo um tributo Billie Holiday e depois convidamos Gabriel Nunes e Dado Silveira, baterista e baixista, para que a gente pudesse compor uma banda. E hoje, além do tributo Billie Holiday, a gente também faz música brasileira em versão jazz. Desde 2019 eu não moro mais em Porto Alegre, eu moro em São Paulo, e aqui em São Paulo eu dei continuidade a essa pesquisa que mistura música brasileira e jazz, e aqui eu tenho um show que eu chamo de Carnaval Brass Band, em que eu uni o jazz de Nova Orleans com os ritmos populares brasileiros, também em versões bem inusitadas. Aqui em São Paulo eu finalizei uma especialização em canção popular na Faculdade de Santa Marcelina, e agora eu estou estudando teatro. Depois do ano passado, em que eu participei de um espetáculo de Natal na Serra Gaúcha, chamado Viagem de Natal, numa estrutura que foi instalada em Canela, que se chama Mega Domo, eu voltei com uma vontade muito louca de desenvolver a minha persona cênica. E agora eu faço um profissionalizante em teatro aqui, além de vários outros cursos. O meu teatro, ou melhor, a minha escola de teatro é Teatro Escola Macunaíma, e os cursos eu tenho feito na Escola Célia Helena, SP Escola de Teatro, na CAU aqui no Rio de Janeiro também. Então, tentando dar mais especialização para o meu trabalho, que com certeza estudar teatro vai me ajudar também na música, para que eu entregue um trabalho mais qualificado, não é? Eu sou funcionária da Caixa há 17 anos agora, e é muito legal saber que além de mim, muitos outros bancários, né, são artistas. E isso simboliza para mim o quão múltiplo é o bancário, né? A gente tem sempre muitos interesses e é muito legal quando a gente tem espaço e condições para desenvolvê-los. Pois bem, é isso. Encontro vocês aí pelos palcos da vida, e se você for bancário e for artista, parabéns para nós. Camila Toledo, funcionária da Caixa, e sim, também fazendo arte.